Bem, para quem não me conhece, o meu nome é Anderson Moreira. Eu sou presidente da ONG Museu Vivo na cidade. E hoje irei conduzir o Museu Conversa. O Museu Conversa tem o objetivo de convidar artistas que atuam ou atuaram com o Museu Vivo na cidade. E hoje, o nosso convidado, ele é diretor, cenógrafo e professor da UFBA. É com muito prazer que eu irei agora chamar Maurício Pedrosa. Olá, Maurício. Hello. Há quanto tempo, né? Principalmente com essa pandemia. Primeiramente, é um prazer, né, ver você depois de tanto tempo. A gente, aliás, tem uns 2 anos que a gente não se vê pessoalmente, né? Por causa dessa pandemia. Geralmente a Olha, gente se encontrava. pessoalmente, desde quando começou a pandemia, pessoalmente a gente não tem falado não, só pelo telefone mesmo. Isso, nós fizemos aqueles 2 trabalhos, né, do 7 de setembro e do 2 de julho, né? Então, eu acho que os convidados irão chegando, né, um pouco, as pessoas que nós divulgamos, e acredito que as pessoas vão entrando aos poucos, né? Então, já está a gente entrando. Então, Maurício, na verdade, é um prazer ter você aqui, você que já é um parceiro nosso, um parceiro do Museu Vivo, na verdade, desde o ano de 2009, né, quando a gente começou lá no Forte São Marcelo com o projeto Arte Forte, e você veio com Lina e com Miguel, né? Mas antes de falar dessa Isso. parte, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Maurício Pedrosa? Onde você nasceu, né? Pode contar um pouquinho, por favor. Bem, eu sou Maurício Pedrosa, brasileiro por essência, filho de alagoano e de baiana, e nasci no Rio de Janeiro. Ou seja, então eu sou aquele brasileiro típico, né? Então, minha mãe é filha de vou contar desde o nascimento. Minha mãe é filha de uma de uma descendente de indígena com um espanhol, e meu avô de uma descendente de africanos casada com um português, ou seja, olha só a mistura. Então eu trago comigo aí uma herança de muitas culturas. Eu acho que isso me impulsiona para esse lado da arte, de tentar compreender um pouquinho esse universo que eu faço parte, né? Então, eu nasci no Rio e vim para morar aqui em Salvador definitivamente há 14 anos. E de lá para cá, eu só vou no Rio de passagem. Então eu já estou naturalizado baiano, soteropolitano, e trabalho com teatro e arte de um modo geral, né? Então trabalho muito com cenografia. A vida me levou o diretor teatral que virou um cenógrafo, ou um cenógrafo que virou diretor teatral e que no início queria ser ator. Então, é isso. Conversando com você, eu me lembro. Maurício Pedrosa. Conversando com você, eu me lembro que, na verdade, como você também falou, de toda essa mistura, né, de várias culturas. Também você me contou uma vez, que eu achei bem interessante, que você, quando era criança, você confeccionava seus bonecos, né? Você criava seus bonecos, e seus colegas, acho que os seus amiguinhos viam, né, e queriam brincar com os seus bonecos, que desde criança você já fazia seus próprios bonecos, não foi isso que você me contou uma vez? Você tem uma memória de elefante, né? Na verdade, é o seguinte, minha família é uma família de classe média, a gente nunca passou nenhum sufoco grande, mas eu não tinha grana, minha família não tinha grana para comprar, por exemplo, muito brinquedo, essas coisas todas assim para uma criança, né? A gente comprava, eu ganhava assim os brinquedos, mas em comparação com meus colegas não eram tanto. Então tinha vários amigos que tinham. Na minha época era Forte Apache, então tinha esses brinquedos todos, e que eu não tinha, né? Eram as coisas de miniatura com cavalinho, com índio, com uma porrada, com soldado e essas coisas todas. E aí o pessoal ia lá para casa
E eu fazia, já pequeno, me lembro disso, o forte, né? Então eu pegava umas madeiras, eu pegava umas coisas, construía o forte e todo mundo da rua ia para lá e levava todos os brinquedos, né? E a gente fazia aquela briga, era guerra, era um bocado de coisa. Quando chegava no horário de noite, todo mundo voltava para sua casa. Só que ninguém levava os brinquedos, né? Todo mundo deixava os brinquedos lá no forte. Então, cada vez mais eu ia construindo o forte, ia criando coisas e mais os brinquedos iam chegando. Então, foi um momento que eu tive muito brinquedo, porque quando chegava, às vezes, final de semana, que a família pegava todos os meus colegas para passear, né, ir para praia, não sei o que eu não saía, ficava eu sozinho com aquele mundo de bonecos e de coisa. Eu nem me lembrava mais disso. Ah, mas eu Talvez lembrei. seja por isso também que minha vida virou também, eu acabei virando bonequeiro, né? Não porque eu construí os bonecos, mas eu construí um mundo onde esses bonecos habitavam. E era um bocado forte, eu criava um bocado de maluquice, ponte elevadiça, quando chovia, eu represava a água da chuva para fazer um rio, para a ponte passar. Era uma coisa bem infantil, mas eu acho que aí já estava me encaminhando para o lado da cenografia. É bem interessante. E também me lembro, Maurício, que a gente conversando, foi logo na época que eu conheci você, então, inclusive quando vocês se conhecem, vão contando um pouco de sua história de vida, né? E você também falou uma outra coisa muito interessante, porque quando eu me lembro que você disse que você antes não trabalhava com arte, acho que você, não sei se era com administração, não sei com o que você trabalhava, você chegou a dizer que ganhava muito bem, mas você sentia um vazio, acho que foi isso que você me contou. Você de repente viu que não queria mais trabalhar com isso e depois vai para a arte e passa toda uma dificuldade até ser Maurício Pedrosa. Você poderia também contar um pouco dessa história? Que eu achei bem interessante. Eu acho engraçado quando você fala assim, para ser Maurício Pedrosa. Eu continuo sendo só Maurício Pedrosa, não Não, mas tem nenhuma celeuma, né? você é um grande profissional. Não é porque eu estou aqui falando com você, não, mas acho que com a forma que a gente já se conhece, tanto é que eu admiro tanto o seu trabalho, tanto o seu como o Miguel, né, que são para mim referências. Por isso que eu digo Maurício Pedrosa, né, você tem, como é que eu posso dizer, a sua marca, né, o seu nome. Então, por isso que eu digo assim, você poderia contar um pouco dessa história, dessa tua transição, né? Como é que o que você fazia antes de trabalhar com arte e depois por que você resolveu, então, ir migrar para a arte, né? Você poderia contar um pouco dessa história? Olha, eu acho que quem está na arte hoje, ele sempre esteve, de qualquer maneira, envolvido com arte e se permite, né, caminhar por essa trilha, porque trabalhar com arte é muito difícil, é uma labuta o tempo todo e sem recurso, você tem que realmente gostar de trabalhar com arte para poder levar esse ofício, né, tem que ter muito empenho. E, na verdade, eu sou filho de uma atriz, né, que tem uma formação em dança. Minha mãe dançava muito bem e era atriz. Então, desde de sempre, eu sempre acompanhei ensaio, essas coisas todas. Só que ela não deixava eu participar, eu e minha irmã, assim, efetivamente de teatro, porque ela falava que não, você tem que fazer outra coisa, tem que encontrar o seu caminho. Se depois de você experimentar um outro caminho, você achar que é teatro, tudo bem, eu vou concordar, mas só porque eu faço teatro, ou porque você vê meus amigos ou envolvimento com teatro, é que você tem que ser da área artística, ou tem que ser ator. Então, na verdade, eu era, de certo modo, proibido para essa área de teatro, por minha mãe, mas não no sentido de ela não gostava disso, ela, ao contrário, a atriz, né? Ela gostaria que eu não fosse para essa área só pelo fato dela estar envolvida com teatro. E realmente eu não me envolvia com teatro, aí eu só fui me envolver depois que ela faleceu. Então foi um motivo, inclusive, que eu saí do Rio para voltar para a Bahia, né? Eu já conhecia a Bahia, já passava minhas férias aqui, que era quando eu encontrava meus amiguinhos e tinha essas brincadeiras também. E aí
eu sempre no colégio, eu sempre estava envolvido principalmente com pintura, com teatro, com as coisas das apresentações. Mas eu acho que a vida foi me encaminhando para o lado da administração de empresas, né? Eu trabalhei como bancário, trabalhei no polo petroquímico durante muito tempo, fui do sindicato, olha só, fui do grupo, fui do primeiro grupo de teatro do Sindiquímica. Ou seja, mesmo trabalhando no polo, seguindo uma outra área, eu estava envolvido em teatro. Então, mesmo sendo administrador, eu estava envolvido lá, mesmo trabalhando no polo, eu estava também envolvido no coral, cantei no coral da empresa que eu trabalhava. Então, eu acho que eu nunca foi assim, eu estava num outro mundo e resolvi fazer arte, assim, pulando de paraquedas. Eu acho que eu sempre mantive esse contato com a arte até o ponto de eu chegar e disse não quero mais saber de polo, não quero mais saber. Depois eu vim para uma outra empresa aqui, uma empresa de grande porte. Eu era administrador e da área de recrutamento, seleção e treinamento. E aí eu abandonei tudo, eu digo não, quero saber uma coisa. Aí fiz um curso livre na UFBA para experimentar, aí gostei. Aí eu digo, quer saber de uma coisa, eu já estava fazendo o curso de pedagogia, né? Na metade do curso de pedagogia, por conta exatamente da área de pessoal, né, que eu trabalhava. Aí eu digo, quer saber de uma coisa, eu larguei tudo. Aí me inscrevi e também fui fazer a faculdade de teatro. Então fiz simultaneamente o finalzinho da pedagogia e fiz o curso de licenciatura e depois de direção teatral na UFBA. E foi complicado, né? Uma pessoa que já tinha mais de 30 anos, né? Já tinha 30, mais de 30 não, foi no momento que eu estava fazendo 30 anos. Largar, abdicar de um trabalho que de certa maneira tem um status, tem uma grana que você recebe, né, todo mês, você viaja, você tem carro, você tem casa, e largar tudo, ficar sem trabalho para viver, arriscar fazer artes cênicas e morar numa residência universitária. Então, mas eu acho que é um momento em que as pessoas, que eu estava precisando também tomar um rumo, eu não estava. Até hoje eu não me arrependo nunca dessa tomada de decisão. Eu não me arrependo de ter largado essa vida meio capitalista e para seguir a outra. Tá, estou apanhando, poderia estar com uma condição financeira melhor, poderia ter uma certa segurança, entre aspas, de um emprego que me rendesse mais do que o que eu ganho hoje, mas eu não teria passado pelas experiências que eu passei, não teria vivenciado o que eu vivenciei, não teria o contato com a arte, que é importante para mim, certo? Eu não teria feito os grandes amigos que eu fiz, poucos, mas com consistência, e eu não seria nem de longe feliz, certo? Então, eu acho que até demorei muito tempo para tomar essa decisão. Mas é isso que eu falo até com meus alunos hoje. Tá fazendo a faculdade, mas não sei se é isso. Faça. Experimente, depois faça outra. Vá tentando, você vai encontrar um caminho. Agora, quando você sentir que esse é o caminho que lhe faz feliz acima de qualquer coisa, você vai ter certeza. Aí siga. Siga. Certo? É como você, Anderson, que tá aqui. Para quem está assistindo aqui, esse rapaz que está aí, Anderson, ele não é só um museólogo, ele é um historiador, ele tem uma persistência com um amor à terra dele, à Bahia, à história da Bahia, e tudo que aconteceu, né, e de passar essa informação, que é uma coisa que empolga a gente. O grande barato do Museu Vivo vai através do sonho do Anderson. O Anderson é uma pessoa sonhadora, ele quer passar tudo esse amor que ele sente pela história
e envolve as pessoas. Então, quem está no Museu Vivo, como eu fui envolvido por esse amor desse menino Anderson que está aí, de uma maneira que ele é um moleque, porque ele vem com a boca assim, e dando um sorrisinho, aí vem, Maurício, o papo sempre é esse, Maurício, eu tenho uma proposta indecente para lhe fazer. E aí joga, mas ele joga com uma luz no olho, com a vontade, com a inspiração, que você olha para ele, não tem como dizer não para esse menino aí. Então, o Museu Vivo deve muito ao braço, ao sonho, e a maneira como o Anderson consegue aglutinar, juntar pessoas para sonhar junto com ele. E é um sonho lindo, gente. É um sonho lindo de contar a história dessa terra, como realmente as coisas aconteceram, para que os jovens, para que conheçam realmente os fatos, para que os mais antigos relembrem as histórias, para que a gente tenha um conhecimento de como foi muita batalha, de como teve persistência de muita gente, e como a gente não deve, de maneira nenhuma, fazer com que toda essa luta, toda essa batalha, todo esse amor por sua terra seja em vão, do jeito que tá sendo hoje. Então, eu acho que se a gente tivesse mais consciência de tudo que foi lutado, de tudo que foi desbravado, da maneira como se lutou antigamente, a gente não deixaria que nesses nossos irmãos do passado, que toda essa vida, toda essa batalha fosse em vão. A gente precisa ter um amor, não é patriotismo besta, não, no que eu estou falando, é amor mesmo à sua terra, amor ao seu passado, amor à sua tradição, amor à sua herança. Então, isso está presente no sonho do Anderson, está presente no Museu Vivo. E é isso que me levou a estar lá e a começar a me envolver com essas histórias, porque eu realmente, nossa, eu tenho um amor muito grande por Salvador, pela história de Salvador, pelas coisas que aqui aconteceram. Eu tenho as experiências, desde a católica, que eu tive com pessoas que falavam sobre a cidade. Poxa, mestre Cid Teixeira, eu não perdi uma palestra de Cid Teixeira para ele falar as coisas de como era uma mente que era uma enciclopédia. Não tem pai Google de Aruanda que soubesse mais da história de Salvador do que Cid Teixeira, que eu não perdia. E eu vejo em Anderson essa paixão e esse conhecimento sobre a história mesmo, né? E a maneira como ele também pesquisa, ele busca as informações. E aí eu queria até depois falar sobre isso. Quando a gente vai falando sobre a coroação, eu falo um pouquinho de como foi minha experiência como diretor. Ah, sim. Eu até, depois até tem uma coisa que, se você não lembrar, quando a gente fala da coroação, tem uma coisa que você me falou que eu também nunca esqueci, mas deixa que a gente chegar lá, você vai falar disso aí. Caso você não fale, eu vou mencionar uma coisa que você não come queijo não, né? Porque não esquece. Não, mas tem coisas que marcam, algumas coisas que marcam a gente guarda, né? Eu lembro também, inclusive, até da primeira reunião, lá no Forte São Marcelo, que, na verdade eu conheci primeiro Lina, né? Então, chamei Lina, a Lina chamou Miguel e chamou você, e nós fizemos a primeira reunião, e o espetáculo ele era itinerante, tinha muita troca de roupa, então tinham que ser adereços e figurinos que fossem, né, que era uma troca muito rápida, então tinha ator que fazia 3, 4 personagens, aí então, quando você recebeu essa demanda, né, era o projeto Arte Forte, quem dirigia o espetáculo era Yara Colina, a peça Memórias do Forte, que também contava 3 séculos de história, começando da chegada dos portugueses e terminava com a abertura dos portos, né? Com o Dom João abrindo os portos. Depois desse projeto, ainda nesse projeto, aí foi aí que eu sempre ia na Catedral Basílica e ficava olhando assim, e tinha a vontade de fazer a cerimônia da coroação. E foi aí que eu cheguei para você, né? E
te convidei, Maurício, eu tenho um sonho, um desejo de fazer a coroação do imperador, né? Aí fui explicando, você chegou lá, aí já lá, Maurício, né? Então pode contar como foi assumir esse projeto da direção da coroação do imperador. Em 2010 e 2011, que você dirigiu os 2 anos, né? Foi... Primeiro, essa coisa assim, você conheceu Lina, que trouxe para o grupo o Miguel Carvalho, né? Miguel Carvalho é um designer, ele é gaúcho também, radicado aqui em Salvador. Agora ele voltou lá para o Rio Grande do Sul por conta do falecimento da mãe dele, mas em breve ele está de volta. E aí eu trabalhava com o Miguel Carvalho, trabalho até hoje, em várias coisas, certo? Falar sobre Miguel Carvalho daria o tempo todo que a gente tem aqui, porque é impressionante, um profissional fora de série. E ele chegou para mim e disse: olha, Maurício, tô com um grupo aí, Museu Vivo, tal, não sei o quê, eu tô precisando fazer uns elementos de cena, chapéu e essas coisas todas de época. Como você tem condição de fazer isso para mim? Eu digo, tá, eu tenho aí. Que época? Ah, não, é tudo aqui, colônia, é Brasil Império, é isso tudo. Eu digo, tá, tudo bem, eu tenho uns livros de Debré aí, a gente pode buscar alguma coisa e fazer. Fiz um trabalho de pesquisa aí, e essas pesquisas de histórica também me envolvem, né? E aí fizemos o primeiro trabalho lá, com os elementos de cena, mas eu não cheguei a me envolver muito com a montagem de vocês. Eu fui lá só pegar a medida da cabeça das pessoas, e aí depois é que a gente foi conversando, depois que a gente foi mais se enturmando, e eu fui chegando. Aí vamos agora para a coroação. Eu acho que eu não me lembro... Eu sei como foi que eu te chamei, porque eu queria fazer o trono, né? Você ainda não tinha falado com você para fazer a direção. Eu vi aquela litografura de Debré que tem a coroação e vi o trono. Um dia eu te perguntei, Maurício, você consegue fazer esse trono? Aí você olhou, você disse, consigo, né? Aí foi... Aí depois do trono, ainda pediu o cetro. Aí você fez o trono, o cetro. Eu lembro quando você também trouxe, você veio trazer, atravessou de barco para levar o trono para o Forte São Marcelo. E depois daí, a gente conversando que eu chamei... Mas o trono já foi para a coroação? Foi para a coroação, foi. Foi o trono, você fez o cetro, depois fez o manto, Miguel fez o manto, né, a casaca. Você também fez o trabalho com a espada. Não, eu me lembro, né? eu me lembro que o trono foi antes de você me convidar para assumir a direção. Foi antes. Mas depois que você fez o trono e eu descobri que também você era diretor, aí eu chamei você para fazer a direção. Mas inicialmente foi só o trono e o cetro. Então foi aí que você, a partir dessa conversa... Que a gente começou a ter um contato mais próximo, né? Porque aí eu estava direto com você, e não mais com Miguel e com Lina, né? Isso. Aí tem isso, o Anderson, a história, vê se eu vou contar certo, né? A minha memória tá lascada, você que tô vendo aí que não come queijo, eu como muito queijo. Anderson veio com a história lá da coroação. Quero fazer a coroação, preciso do trono. Eu digo, que trono? Eu já tenho lá. Eu digo, eu conheci esse trono, não da coroação, mas em Petrópolis eu conheci o trono mesmo, né? Então eu ia para o Museu de Petrópolis, Imperial, tinha umas pantufas e aí eu saía pelos corredores, eu me lembro dessas pantufas e o guarda correndo atrás da gente. E aí eu vi o trono lindo. E aí ele me veio com eu queria fazer esse trono para a coroação. Eu digo, tá, bora fazer. Você faz? Eu digo, sim, eu faço. Aí fiz, comecei a fazer o trono. Quando ele viu o trono começando a ficar pronto, não estava nem pronto, eu queria o cetro também. Aí eu digo, qual? Aqui. O Debré tem uma foto aqui. Aí ele mesmo tirou as imagens e mandou e me deu. Aí eu fui pesquisar, encontrei em várias posições, né? Frente, volta. Eu digo, dá para fazer. E fiz também. Aí entreguei junto. Depois teve uma espada também da maçonaria. Teve uma espada na maçonaria também, não sei o quê. Aí
E a gente conversando, a gente disse, eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo, vou chamar a gente está atrás, porque tem isso, o Anderson, além do sonho, ele também é o produtor. Ele que corre atrás de ver quem é que pode patrocinar, arranja a vaquinha, vai falar com o shopping, fala com o governador, fala com o Papa, que tiver que falar, ele vai lá falar para arranjar essa grana. Ele disse, Maurício, a gente tem uma coisa aqui. A gente ainda não escolheu quem é o diretor. Eu digo, como assim? Eu estou fazendo as coisas, você não tem... Não, a gente vai fazer. Mas você não é diretor? Eu digo, sim, eu sou diretor. Então, enfim, aí ele faz assim, então, e olha para sua cara, e dá risada. A gente está precisando de um diretor. Você é diretor? Eu digo, sim. E... Aí ele disse, pronto, você vai dirigir o espetáculo. Eu digo, calma, Anderson, não é aqui. Aí ele fala, não, você vai ver ali. Eu digo, eu já comprei a ideia. Tá, mas vamos ver direitinho, vamos sentar, eu tenho que olhar o roteiro. Porque eu não consigo, gente, pegar um trabalho e não estudar, não conhecer tudo, não fazer um trabalho de pesquisa, principalmente quando a gente está falando da história da coroação, da história do Império, da história do Brasil. Então eu preciso saber como é essa coroação, o que é que acontece, que tipo de música toca, qual é a sequência, qual é uma ordem, porque a coroação tem uma ordem de acontecimentos. Então primeiro tem que fazer isso, quem chega primeiro, eu preciso estudar isso tudo para poder me sentir muito seguro de fazer algo nesse sentido. Não só na coroação, mas qualquer trabalho que eu pego, eu procuro me cercar muito. Aí ela disse, não, eu vou te mostrar o roteiro, eu já tenho um roteiro escrito, tá, não sei o que, aí eu digo, tá. E aí depois, temos um problema, mas temos que conversar sobre o pagamento. Aí é outra conversa, eu não vou nem entrar nessa questão do pagamento, se Anderson permitir, eu não tenho problema nenhum, posso falar sobre como foi. Mas não vamos entrar agora. Aí eu peguei o material e peguei o roteiro. Gente, o Anderson é uma pessoa assim, e eu digo a vocês, foi um dos trabalhos que eu menos tive problemas e menos tive trabalho de pesquisa. O roteiro em si estava tão detalhado tudo o que tinha que fazer, que eu não precisei ficar procurando música. Anderson dá pra gente um roteiro que ele diz o que primeiro acontece, quem entra primeiro, quem é a pessoa da família que entra, qual a autoridade que entra primeiro, qual dos religiosos entra primeiro, qual é a ordem de chegada, como se organiza, qual tipo de música toca para a entrada de cada um deles. Ele já me veio com isso tudo pronto no roteiro. Não se preocupe não, eu digo sim, mas isso é muito lindo, Anderson, do jeito que está aqui. E as músicas, já falei com a orquestra da UFBA e eles toparam fazer. Aí eu digo, poxa, fica aí pronto, ele compra a gente com essa, porque ele envolve as pessoas, quando você se dá conta, você também já está envolvido no meio e já está todo comprometido. Isso não é, eu não estou falando isso de uma maneira assim que isso seja ruim, não. Isso é maravilhoso. Isso é um ponto que eu tenho assim, uma admiração muito grande por quem consegue fazer isso, porque é só sonhando junto que a gente consegue fazer as coisas. E ele me traz um roteiro maravilhoso, com tudo já prontinho, com o tipo de vestimenta, inclusive, para ajudar na confecção disso. Então, quando a gente foi, aí ele consegue um auxílio do Frei... Ulisses. Nossa, me deu um branco agora. Ulisses Bandeira. E aí, o Frei Ulisses, que é uma pessoa assim, que eu já conhecia, por conta de uns amigos, por causa da irmã dele também, que eu já conhecia. Depois eu me lembro para falar de conhecimento, porque o museu é uma reunião assim, quase familiar, né? Se a gente for computar isso tudo, é uma reunião de gente que, se não é família, acaba se tornando família.
eu já conhecia, só que eu não conhecia Ulisses tão profundamente, de conversar, de ver esse negócio todo. E Ulisses é uma criatura doce, é uma pessoa prestativa, é uma pessoa que tem uma vontade, uma calma e uma vontade de ajudar que é fora de série. O Machado, o Anderson ter colocado o Frei Ulisses, eu chamo Ulisses, eu esqueço, porque eu conheci, ainda não era Frei. Foi tão legal o Anderson me colocar o Frei de novo, assim, na minha vida, porque ele é um doce de pessoa, um doce. E aí o Frei consegue as roupas. O que ele não consegue, pelo menos ele explica pra gente qual é o tipo de chapéu, quem é que entra primeiro, qual o tipo, a reza, o que é que fala, o que é que não fala. E Anderson faz uma ponte também com outra coroação, a coroação britânica. Então você se lembra disso, Anderson? Lembro. Porque teve algumas lacunas que a gente não conseguiu entender de como era a ordem e o que acontecia. Então, Ulisses, olha só que sacada, ele vai para a mais antiga, que é a coroação britânica, que tem uma ordem de sequência muito similar, e as nossas lacunas, o que a gente não sabia o que acontecia, a gente puxa de lá. A entrada mesmo, aquela viradinha, né? A entrada com a espada. Então e também teve uma coisa que teve um outro Frei que orientou o Jorge Bahia, o ator que fez o bispo, né? Ele tinha um texto para a pronúncia em latim, né? Porque tinha tip, corona, império, né? Então o Frei orientou a pronúncia. Você lembra disso? Que nós fomos lá, eu, você e Jorge Bahia, para um outro Frei da orientação do texto em latim? Foi, eu me lembro disso, agora que eu estou me lembrando. Todo esse trabalho, né? Até latim, a pronúncia. Nossa, latim foi uma coisa que eu estudei quando eu era guri. Não sei agora como é que é, eu acho que nem tem mais, mas era quinta série. Era uma coisa muito rápido. Eu não teria condição de me lembrar o que era, não. Aí ele me lembrou várias coisas, que eu acho que é importante. Acho que todo mundo deveria, pelo menos, ter uma noção, né, do latim para entender um pouquinho de palavras, né? A origem nossa está muito na questão do latim. Sim, aí ele ajudou também, e a gente conseguiu montar tudo certinho, não teve assim um lugar de lacuna. E por mais que a gente fizesse essas coisas, eu realmente não tive esse trabalho, porque eu me empenho muito e eu me aprofundo muito para poder fazer um trabalho de direção. E esse foi, assim, sem sombra de dúvidas, Anderson, um dos trabalhos, assim, em questão de pesquisa, para entender e dirigir o espetáculo, mais tranquilos que eu já tive. Porque me veio muito pronto, muito mastigado, muito redondinho. A bola veio, só precisei foi bater no peito e bater para ser o gol. E aí, o gol de placa foi depois que o Príncipe veio assistir, né? Não, vamos chegar lá. Regente. Esse foi em 2010. Em 2010, aí depois, então, foi lá, fizemos a coroação. E teve um momento que você depois veio falar comigo. Não sei se você vai falar ainda, né? Mas você, lógico, que você, além de diretor, você também estava assistindo, vendo tudo. E você viu na hora do beijamão. Que no primeiro ano, o secretário de Cultura do município, ele enviou uma escola para assistir, né? Então as crianças, quando vieram beijar a mão, elas depois saíram assim todas conversando, e uma falou assim para a outra: você que me contou isso, você viu, eu beijei a mão do rei, né? Então você veio falando: Anderson, então para ele não era um ator, era o rei que estava ali, né? Você lembra disso? Teve uma senhorinha também que ficou muito emocionada em beijar a mão do ator, né, que agora seria o imperador. Saiu assim com uma emoção, eu fiquei olhando, eu digo, nossa, o pessoal tá muito empolgado. E turistas também que estavam na época olhando lá, dizendo, nossa, vocês fazem isso aqui sempre? Perguntando.
Aí eu vou falar o quê? Eu falei, sim, sempre tem isso aqui. Foi a primeira vez. Aí, não, sempre tem isso, né? Aí fizemos em 2010, 2011 novamente, né? Aí foi nesse ano que o primeiro desafio nosso, novamente convidamos a Orquestra Sinfônica da UFBA, mas o que aconteceu? Já quase faltando uma semana para o espetáculo, a greve não tinha Não, terminado. faltava mais de uma semana, eu acho que quase 15 dias. 15 dias por aí. Eu só sei que teve a greve e nós iríamos ficar sem orquestra, bateu o desespero, o que vamos fazer? Aí tinha acho que era Helena, flautista, ela faleceu, infelizmente, mas ela é amiga de Edva Barreto, e ela que deu, olha, converse com o maestro Carlos Veiga Filho, né? Ele tem orquestra computadorizada e um coral, então nós fomos lá conversar com ele, fomos assistir, inclusive, a apresentação do coral, se lembra, de noite. E foi fantástico, né? Que também você até falou, não sentia falta da orquestra, foi ótimo, porque o coral era ao vivo, só que como ele além de músico, de maestro, ele também é formado, acho que em alguma coisa de computação, da área de computação. Então ele tem toda a orquestra computadorizada, né? E aí fizemos, e aí nesse ano que não, mas ó, tem que falar assim, que o cara, primeiro, é o maestro, e ele super hábil, super profissional, e o coral que você está falando aí era um madrigal com vozes excelentes, o Luiz de Codes, lá no coral. Então, tinha pessoas maravilhosas nesse madrigal. Então, não era assim qualquer coral, ou um coral que estava fazendo alguma coisa. Não, todos eles ali são do madrigal da UFBA. Isso foi no primeiro ano. No segundo foi o Ars Cantandi, mudou o coral. No primeiro foi o madrigal. O coral, né? Isso. É porque o coral madrigal ia com a Orquestra Sinfônica da UFBA, né? Mas como os servidores entraram em greve... Eles estavam de greve. Isso. Então, a gente teve que buscar um plano B. E mas, ó, eu sinceramente, assim, ele deu conta muito bem do que estava lá. E quando você fala assim, eu me lembro, já no primeiro ano, que a gente foi assistir os ensaios, via os tedeus, as músicas que tocam, essas coisas todas, era muito bonito o ensaio. Mas é uma coisa assim que é impressionante, o som que é produzido dentro da catedral. Porque naquele ensaio que a gente fez um dia antes, sem ninguém na catedral, o pessoal lá em cima tocando, quando eles começavam a tocar, foi na hora que eu estava entrando na capela, né? E parece que o som entra e te eleva, assim, fisicamente, você sente como se estivesse flutuando. A ressonância daquele espaço, e isso dá uma beleza na hora que eles começam a cantar, para quem está lá assistindo. Nossa, é uma coisa maravilhosa. E a gente perceber como isso era feito antigamente, que eram os instrumentos bem similares ao que a gente tem, e a acústica continua a mesma. Então, proporcionar essa experiência para as pessoas é uma coisa magnífica. Eu realmente, no momento que eu entrei, que era só a gente ensaiando mesmo, eu fiquei ali de boca aberta, sem poder falar nada, só ouvindo o som reverberando por todos os espaços. Eu acho que é isso que faz com que a gente se movimente pelo lado da emoção, pelo lado da cultura, para essa sensação que é tão maravilhosa, a gente poder passar para as pessoas também. É incrível mesmo. O cenário, né? A própria catedral, a beleza da catedral, também você vê os atores, como você falou, o trono, que estava muito bonito, né? O cetro também, né? Isso, né? O trono, muito bonito. Muito bem feito. Muito bem feito. Não, é incrível mesmo, porque assim, quando a gente vê a pintura, né, a litografia, a tela de Debré, né, você só vê ele de lado, né? Mas você criou o quê? Ele né, tridimensional, então porque você vê lá na pintura, você não dá para ver
outros detalhes, mas você fez toda uma composição. E quem vê aquele trono pensa que realmente, não pensa que é um trono cenográfico, né? Pensa que ali mesmo é um trono de época. Quando ele ficava no Forte São Marcelo, as pessoas queriam tirar foto, né? Lá mesmo na catedral, as pessoas queriam se aproximar, tirar foto do trono, era incrível. E então, aí foi no segundo ano que nós convidamos o Dom João de Orleans e Bragança, né? Ele veio assistir. Ele até se emocionou também, né? E foi fantástico. Eu também já quero te dizer, Maurício, já quero te fazer um convite, uma intimação. Eu vou lutar. Lá vem ele. Lá vem ele. Repare, olha, agora que é até bom porque isso vai ficar gravado e as pessoas vão ver. Olha o movimento que esse cidadão faz. Ele sempre faz isso. E aí vem com esse o sorriso maroto dele, certo? Agora ele já está querendo alguma coisa, já falando em público, certo? Vamos, diga, Anderson. A intimação e o convite já é para dirigir a coroação em 2022, no bicentenário, né? Agora você tem que lutar, sensibilizar autoridades ou empresas para contribuírem, né, para a gente realizar essa cerimônia da coroação, porque são 200 anos da independência do Brasil, então vamos fazê-la novamente, né? E você está novamente convidado para fazer a direção do espetáculo, né? E aí eu vou fazer o quê? Depois do que eu falei, essa coisa toda, eu não, aí já me coloca em público, então tá certo. O convite já está aceito. Eu já estou assim no esquema de essa pandemia vai ter que passar de qualquer jeito. Se não passar, a gente vai passar com ela na marra mesmo, a pegar quem não se vacinou e levar na porrada para poder tomar a vacina e a gente poder sair de casa e fazer os eventos, fazer a vida circular novamente. É verdade. Fico contente de você reativar esse convite e é uma coisa que realmente eu gostei muito, gostei da todas as vezes e estou pronto para enfrentar essa parada de novo. Agora você tem que arranjar o forte para mim de novo. Pode contar agora como foi o primeiro ano da coroação. Porque no segundo nós conseguimos a pequena verba até da Oi, né? Mas no primeiro não teve. A gente não teve, praticamente não teve recurso para fazer. Então fizemos uma permuta. Pode contar essa permuta. É tipo a coisa. A gente tinha o Anderson sempre está assim, correndo atrás, mas a gente nunca consegue realmente uma verba que dê para pagar as coisas. E aí ele já veio fazendo convite, já veio dizendo, não, a gente não tem dinheiro, como é que tá? Ele já vem fazendo convite, você já vai querendo aceitar, ele já lhe envolve com um sorriso, e aí já lhe dá logo uma pancada logo pela cara para você saber qual é a realidade. E aí, é uma pena, e aí eu vou falar isso no sentido assim de deixar registrado também. É uma pena que jogos políticos, é uma pena que a ambição política, que não leva a nada e só faz destruir com o que a gente tem, quando é um grupo de pessoas que não tem uma postura quando eu falo de ação política, eu não estou falando da questão da política brasileira, da política baiana, da política de você ter uma ação uma ação positiva. Então, política se faz através de ação positivas. Então, o Museu Vivo ele funcionava no forte o forte. Como era o nome do projeto? Não, o nome do projeto era Arte Forte. Arte Forte. O Arte Forte, ele trabalhava, ele levava as pessoas para conhecer o Forte São Marcelo e num tour turístico, falando da história, certo, de Salvador, da história do Brasil. E o Museu Vivo estava lá nesse forte. E foi a primeira vez, quando o Anderson me chamou, que eu conheci o forte. Eu nunca tinha ido lá no forte. Gente, é um lugar, eu posso dizer assim, um lugar de uma poesia incrível. E eu me envolvi muito com aquilo ali. E as histórias, porque aquilo ali já foi muita coisa, além de um forte, até prisão também ali já foi.
Tem uma história muito, muito interessante, o Forte São Marcelo. Eu fiquei encantado. Para mim foi uma viagem, mesmo é pertinho. Você pega um barco, já está lá, já volta. Se você tiver coragem, você vai e volta nadando. É sério, é muito pertinho. E aí eu fui e fiquei encantado com a fortificação. Primeiro com a fortificação diferente, né? A maneira como ela se comporta, você pode andar em volta tudo, tem as grutas que dá para fazer as cenas todas, dá para fazer era feito um teatro itinerante muito potente ali. E aí por ambição de grupos políticos, ficou essa briga de quem é o dono de o quê. E aí, enquanto se resolve isso, se fechou o Forte São Marcelo, e lá se vão 15 anos. E nesses 15 anos, nada mais foi feito, o forte está lá, só tem agora formiga, e ficamos sem um lugar de um apelo cultural, de uma transmissão de conhecimento. As escolas iam lá para poder ver os espetáculos, para conhecer um pouquinho do seu passado, e não tem isso por essa questão. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz uma permuta, eu fiquei tão encantado com esse forte, aí eu digo, olha, é meu aniversário, eu vou completar mais uma década de vida. Então a gente vamos fazer um negócio, não tem dinheiro? Ótimo, então me dê o forte. Aí Anderson olhou para minha cara, como assim? Eu digo, eu quero o forte para mim, para fazer. Aí ele disse assim, irmão, o forte não é nosso, a gente está aqui emprestado. Aí disse, não quero forte, eu não vou querer a propriedade, eu quero forte para comemorar o meu aniversário. Aí ele, vou falar com o Coronel Leite, né? Na época era quem coordenava lá o forte, né? Aí o coronel, não, isso não vejo problema nenhum. Se é por essa permuta, vai acontecer. E aí eu tive a oportunidade. Tá, então aí eu acertei com eles, fiz a direção, e aí o meu pagamento foi ter um dia para comemorar o meu aniversário lá no Forte São Marcelo, que foi maravilhoso a comemoração. Me diverti muito, meus amigos foram para lá, poucas pessoas, mas aí com isso, meu aniversário ficou sendo a última festa que aconteceu no Forte. Ou seja, de lá em diante, nunca mais teve mais nenhuma festa, porque meu aniversário é em novembro, e foi em dezembro, né, que foi fechado, ou foi logo na virada do ano anterior, ou foi em janeiro? Na verdade, do ano depois? Ele seria fechado naquele ano, mas chegou a ficar até março, né? Então veio o carnaval, mas não teve mais nenhum evento, né? Então realmente, né? Não, com certeza meu aniversário foi a última coisa que existia lá. Eu fico muita pena do rapaz que estava lá, porque tinha um restaurante lá dentro. Isso. E o dono do restaurante também cedeu o restaurante lá, que ele estava terminando de fazer a reforma para poder abrir. Quer dizer, o cara também empenhou um dinheiro, reformou todo aquele espaço, deixou lá com equipamentos, com essas coisas todas. Isso foi em novembro, né? Trabalhou durante um final do ano e depois fecha um espaço, né? Então, é lamentável quando isso acontece. É igual o que aconteceu agora com o Glauber Rocha, né? O Cine Glauber Rocha, um lugar que estava lá a esmo, não está funcionando, e um trabalho maravilhoso feito pela coordenação lá, Marcos, da esposa dele, e de uma hora para outra o Itaú, vou fechar, porque não tem lucro. E parece que a gente não tem um conhecimento da quantidade de lucro que o Itaú / Unibanco teve de dividendos no último semestre, né? Então manter seria uma obrigação. Manter um espaço desse seria uma obrigação. Mesmo porque, como a gente está falando aqui do Museu Vivo, aquele espaço lá tem muita história, certo? Principalmente aquela área que era a entrada da cidade, né? A entrada da parte antiga. Ali onde tem hoje o Glauber Rocha,
ele tinha um marco lá, tinham construído um marco em homenagem à visita de Dom Pedro II, quando ele esteve aqui. Você sabia disso, Anderson? Sim, lá no teatro. Claro, no né? Museólogo. Né? Então, não, teve o primeiro marco lá. Depois do marco foi construído um teatro, que tinha um nome primeiro, depois virou outra coisa. Para 1.200 pessoas, era um cine-teatro. Tinha o da frente, que era o São João, que foi abaixo, se eu não me engano, em 22 ou 23 do século passado, com um incêndio, e esse cine-teatro já estava lá, que era no lugar onde tinha esse grande marco, que era fantástico. Inclusive a base dele serviu para construir o cine-teatro, que depois virou o Teatro Guarani. Ele tinha um nome antes, mas como eu não sou museólogo, eu deixo isso aí para Anderson. Ele tinha um nome, depois virou o Cine Guarani, e que se transformou no que hoje é o Glauber Rocha, já com aquelas coisas lindas do Caribé lá. Com aqueles totens, aqueles desenhos de Caribé que tem lá dentro, né? E é uma pena que a gente perde esse espaço. É como tem aquela página, tá no Facebook, né? Bahia, terra do já teve. Já teve, né? Maurício, mas eu quero também... Mas é bom a gente falar isso, porque mostra de qualquer maneira que quem está envolvido com o museu tem um amor pela cidade, sabe as coisas que aconteceram, sabe os fatos marcantes, e isso é importante para o conhecimento e para o entendimento de que, gente, quem não tem passado não vai ter futuro. Quem não conhece o seu passado não tem presente e nem vai ter futuro. A gente tem que conhecer os lugares onde os nossos antepassados pisaram. Aí tem que valorizar o que veio de lá de trás. Senão, a gente não avança. Infelizmente, é isso que a gente está vendo, esse descaso. Você sabe, o Caribé, você sabe que Iara é neta de o Caribé, né? Sei sim. Então, é isso que eu ia falar, assim, o Museu Vivo é uma grande família no final das contas, a gente tem um apego, a gente acaba virando, o Anderson acabou virando um irmão para mim, certo? Uma pessoa assim que é amada como se fosse família, e as outras pessoas também que tem lá, você acaba se apegando. A Iara, a Iara tem, o meu mestre em teatro, chamado meu mestre que me acompanhou e me orientou muita coisa lá, chamada Petrovich, nada de Paulo, Petrovich, ele era um avô emprestado de Iara, certo? Ele era muito amigo do Caribé, e ele tinha uma proximidade com Iara, e Iara disse, não, aí Iara nem sabe disso, ele me falou, antes de ir embora, né, a gente fez alguns espetáculos, eu fazia assistência de Petrovich, fizemos um espetáculo aqui da Semana Santa Paixão de Cristo, ele dirigiu e eu fui assistente de direção dele. E lá no Ilê Axé Pofunjá também, foi ele e André Mustafa que me levaram a conhecer mais esse meu lado da roça, né, da macumba. E ele, quando lá na escola de teatro, a Iara Colina, que foi diretora também do coisa, ele fala assim, essa daí, ele fala, essa menina aí é como se fosse minha neta. Ela não é biológica, porque o biológico é meu irmão daqui, o Hector, ele é avô biológico, mas como ele é meu irmão, então ela é minha neta também, então você cuida dela. Engraçado isso, né? Iara Colina era neta do meu mestre, assim, pela consideração, pelo lado afetivo, né? Então, o Carlos Petrovich, ele me falou isso uma vez. E aí depois Iara vai ser a diretora, certo? E lá eu reencontro minha professora lá, no meio daquilo ali, que é Edva. A Edva Barreto, eu não sei se você sabia disso, mas ela era minha professora, eu dancei no grupo dela, no grupo Raízes Brasileira.
e viajei, dancei, o maculelê e essas coisas todas. E aí depois veio um outro menino para ser o diretor lá dos eventos, tá, não sei o que é, sobrinho da Edva Barreto, né? Então, Israel. o Israel aí biologicamente ele é o sobrinho de Edva, que é minha professora. Então eu já gostava do Israel antes, porque eu conheci ele um pouquinho antes. Aí depois, quando na coroação, que Edva estava lá, e assim, o Arauto é meu sobrinho. Eu disse, como assim? Ele é seu sobrinho? Sim, é meu sobrinho mesmo, de verdade. Aí eu digo, agora que está tudo em casa. Então a gente tem um lado afetivo muito grande. Se a gente procurar e for falar de cada pessoa aqui, tem sempre uma aproximação afetiva. E se não tem, acaba gerando, né, essas coisas da afetividade. Quando o trabalho tem essa unidade de amor, quando o trabalho tem essa unidade de uma cumplicidade, a gente vira uma tribo. E o Museu Vivo tem muito disso, e essa função de agregar as afetividades, e aí é uma responsabilidade muito, muito sua, Anderson. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar pontuando também, porque você chama as pessoas para estar aqui, falando um pouquinho do Museu Vivo, mas a gente tem que pensar também o quanto do Museu Vivo tem desse coração enorme que você também tem aí, e que você consegue agregar e fazer a gente se apaixonar junto, né? Então, obrigado. Eu que também te agradeço, né? Não, a você e também a todas as pessoas que ainda estão conosco ou que passaram, não estão trabalhando mais porque foram para outras cidades, né? E também o projeto do Forte terminou, mas teve aqueles que continuaram juntos, né? E é realmente assim fascinante. O João. João, tá. Também teve. João, não! Como é que tem. Marcelo Dantas? Marcelo, não é João Marcelo, é Marcelo Dantas. Ele mudou o nome. Meu Deus. Maurício, mas eu quero citar um fato que você também não está lembrado, né? Mas você falou lá dessa festa lá no Forte São Marcelo. Você se lembra que você recebeu de Dom João VI o título de nobreza? Recebi, eu tenho guardado até hoje. Você virou Barão da Baixa do Jegue, você lembra? Não, foi da Jega Prenha. Foi da Jega Prenha. Não foi da Jega Prenha? Foi da Jega Prenha. Da Jega Prenha. Eu acho que foi isso. Eu sou o Barão da Jega Prenha. No dia do meu aniversário eu fui. Também tem isso. O Anderson, além do produtor, além do grande incentivador, ele acaba virando o ator também. Então, o Anderson é Arauto, o Anderson é Dom João VI, o Anderson já foi Dom Pedro I, o Anderson já foi... Nossa, o Capataz também, uma vez, não foi? O Anderson foi Caramuru? Você foi Caramuru? Já fui Tomé de Souza, o padre Emanuel Tomé de Souza. É. Então o Anderson também assume esse lado ator dele, né? Compenetradíssimo nas desenvolturas, e acaba virando uma coisa. Então, no meu aniversário, ele e o grupo lá do museu resolveram fazer essa homenagem. Todo mundo, de uma hora para outra, sumiu, apareceu todo mundo caracterizado. Até você atuou, Haroldo, você lembra? Você e Haroldo atuaram também. Então eu acabei recebendo o título de Barão da Jega Prenha. Então eu virei um barão. Aí eu tenho um título de barão do imperador. Eu tinha esquecido, agora tá voltando aí com essa novela, né? Do imperador. Eu vou pegar esse meu título, vou botar numa moldura. Eu devia ter botado uma moldura na parede. No próxima live que a gente fizer, eu vou estar com a moldura. Você falar isso, teve uma vez que nós fizemos uma ação na Associação Comercial da Bahia. E quem era presidente era Eduardo Moraes de Castro. E ele participou da encenação, quer dizer, e ele também foi condecorado pelo Dom João.
Ele se emocionou, depois ele ligou e falou que ele colocou o título na moldura, na casa dele, tá lá na moldura também. Então, algumas pessoas que receberam o título no Brasil fazem isso, colocam na moldura, né? Eu não coloquei na moldura, porque como eu tenho muita coisa aqui, se eu for colocar tudo na moldura, não vai ter parede. E minhas paredes já têm quadros, né? E eu não gosto muito de parede enfeitada, né? Verdade. Eu não sei. A parede está livre, eu gosto de pintar nas paredes, né? E o que você, Maurício, está fazendo? Você está conduzindo hoje o ateliê cenográfico, não é isso? Hoje estamos tentando conduzir, estamos tentando, né? Agora com a pandemia, praticamente não fez nada, né? Eu estou trabalhando mais lá na cogestão da Casa Preta do que no ateliê mesmo em si. Inclusive a gente está remodelando muito do planejamento lá da Casa Preta. Que vamos fazer outra coisa mais diferenciada lá, né? Por falar em Casa Preta, eu vi como estava antes, quando você foi para lá, e depois de como ficou o espaço. Então, ficou magnífico, né? Então, eu lembro quando você, né, falou do sonho de ir para Casa Preta, você estava começando ainda lá, com as obras. Agora, dia 27 de setembro, eu estou completando 10 anos lá. Então, dia 27 de setembro, o ateliê, assim, oficialmente completa 10 anos e que o ateliê, ele reside na Casa Preta, e na qual hoje eu virei um cogestor, uma pessoa que estou lá para ajudar nas coisas que tem lá. E são vários grupos de trabalho, né, que tem. Não vou dizer que são grupos residentes, porque na verdade ninguém reside na Casa Preta, né? São grupos que tem lá como uma referência de local, né? Então, a Casa Preta hoje funciona com o Vila Vox, a Bogum, o Ateliê Cenográfico, o Aldeia Coletivo, e tem também um outro grupo que chegou agora, que é dos meninos lá da Ribeira, que eu não vou me lembrar o nome. Chegaram agora não, chegaram durante a pandemia. Eu sou horrível de gravar o nome. Então tem esses grupos, né, que estão lá, e todos têm uma representação e uma cogestão. Então, durante essa pandemia, eu acho que eu trabalhei nos projetos da própria Casa Preta e virei cameraman. Então, as lives da Casa Preta, algumas delas, as imagens foram geradas por mim. E estamos lá na limpeza e na reforma, né? Mas você precisa conhecer a Casa Preta nova, porque já é outra coisa, não é mais aquilo que você conheceu há 2 anos atrás, não. Ah, não? Eu fui em 2019, que teve um espetáculo lá de lei, foi daquela mulher, da Mulher de Roxo. Você então conheceu, conheceu a Sala Nova? Foi em 2019, antes da pandemia. Eu fui lá em 2019, teve um espetáculo lá e eu fui filmar. Eu fiz a filmagem do espetáculo. Se tá desse jeito... Mas já estava... Tinha tirado as paredes? Já tinha ampliado já, né? Já tava assim. Então tudo bem. E o terraço, conheceu o novo terraço? Eu acho que não. Não, porque assim, quando e em breve um novo subsolo. E em breve também um novo jardim. Eu quero te fazer até uma sugestão, né? Porque já que você falou que vão fazer 10 anos, vocês poderiam fazer como nós estamos com essa pandemia ainda, vocês podem fazer uns vídeos, assim, uma homenagem, né? Videográfica, com pequenos depoimentos e vídeos. Você pode me mandar que eu edito, mas você, né? Como nós fizemos com o 7 de setembro, com o 2 de julho, aqueles vídeos que nós fizemos ano passado, você lembra, né? Que fizemos o 2 de julho, cada um deu um depoimento, sim, claro. Né? E o 7 de setembro também, inclusive Viva o Brasil, cantamos o hino da independência. Aí você pode fazer, assim, chamar, né, algumas pessoas que queiram falar um pouco. Ninguém precisa se encontrar, basta orientar como gravar, fazer um videozinho, pegar algumas imagens e fazer um trabalho de edição e
de homenagem, se você quiser, né? Anderson, eu não tenho a sua vibe, não. Você sai conversando Deus o mundo. Você tem um sorriso e um jeito de que vai conquistando as pessoas. Eu não tenho esse movimento. Eu não, e talvez essa disposição de sair. Tá. Não sei. Ou então pode ser você, Essa mas... pandemia me deixou muito assim, meio coisa. Eu tô cheio de coisa para fazer. Eu não tenho condição de parar para fazer isso agora, não. Tem umas empreitadas mesmo da faculdade que eu continuo dando aula, né? E a gente acha que dar aula online vai ser mais tranquilo, né? Você está em casa, prepara as coisas, vai ser tranquilo, você não pega transporte, não pega mais engarrafamento. Lê do engano. É outra demanda e você gasta o tempo todo que você tem. Você prepara as coisas. Você tem que preparar muito mais coisa para dar aula à distância. Fora que tem algumas pessoas que precisam de um acompanhamento. Aí você tem que também apoiar esses alunos no horário extra. Então, antes que você conversava pelos corredores, você tem que separar um horário para atender as pessoas. E eu sou comprometido com a educação. Então, eu não tô a passeio dentro de uma universidade. Eu realmente, de formação, além de licenciatura em artes cênicas, eu sou pedagogo, eu me formei em pedagogia. Tá? Que naquela época, meu interesse era mais educação especial, né? Então, eu fui muito voltado à questão dos sindrônimos, o Down, né? Durante a minha pesquisa, acabei me envolvendo também com espectros autistas. Então, minha área muito de atuação era na área de pedagogia, isso além de treinamento. Mas eu saí da área de educação especial, mas a educação é uma coisa que eu gosto de estar em sala de aula, eu gosto de ter contato com os alunos e eu gosto de dar atenção e dessa troca. Eu aprendo muito com meus alunos. Então, é um eterno aprendizado. Eu estou com meus alunos, eu estou passando as minhas experiências, mas eu estou aprendendo demais. Sempre estou aprendendo com meus alunos. E eu gosto desse coisa. Então, eu não consigo ver alguém com dificuldade. Se eu tiver a oportunidade de estar colado e de ajudar, é uma coisa que me faz bem também, uma necessidade que eu tenho. É igual a padre, né? Um religioso, de alguma forma, é algo que vem de que você tem uma necessidade de fazer pelo outro, médico, né? Essa doação que um religioso, que um médico, principalmente agora na pandemia, nossa, eu bato palmas o tempo todo para a equipe de saúde que teve na linha de frente, né? Que é uma situação de guerra, isso não é muito fácil, é uma situação de guerra, e são verdadeiros heróis. E aí, não puxando o saco para o meu lado, mas professor no Brasil também é ou você tem essa vocação, ou você não vai, você não consegue. E eu nasci assim. Não tem jeito para mim, é vocação mesmo. Então, dá muito trabalho. Então, eu estou com uma demanda muito grande, eu não tenho como parar agora para fazer nada em menos de 15 dias fazer isso, né? Entendo. Então, o ateliê vai dia 27, fazer 10 anos mesmo, mas eu não vou fazer nada assim muito especial, porque o tempo não está dando para isso. Faz um card. O tempo, sim. E o tempo. Dá para fazer um card assim, ó, parabéns ao ateliê cenográfico e tal. Então, assim, ó, novamente eu quero aqui dizer que foi quero reforçar o convite, né, e você já aceitou, porque como estamos na segunda parte do vídeo, porque teve aquele problema com a conexão, nós estamos na segunda parte, que você já, para quem está assistindo agora,
Maurício aceitou o desafio para ano que vem dirigir novamente a coroação do imperador, né? Nós vamos Ou comemorar. seja, vocês estão percebendo que ele já está com esse sorrisinho, ele não foi bastante para ele eu me comprometer no vídeo anterior, ele já está deixando registrado também nesse segundo que eu estou me comprometendo a dirigir o espetáculo da coroação do imperador. Dom Pedro para o ano de 2022. Então ele quer deixar isso registrado. Mas você sabe que quando eu falo alguma coisa, realmente eu faço, Não, né? eu sei que você vai, de certa forma, assim, porque tem gente que estava aí na segunda parte agora, talvez alguém tenha entrado agora e não for sabendo, né? Lógico que eu sei, que você também gosta, como você mesmo demonstrou, você demonstra isso. Duzinho estava da outra vez, ele entrou de novo aí, dizendo grande Pedrosa. Que nada, Duzinho, grande é seu salário. Maurício... outro agitador, Anderson, aí, ó, um outro agitador lá de Lauro de Freitas, Duzinho, que é diretor, certo? E provocador cultural lá, tem um speed igual ao seu, ele produz lindamente um espetáculo da Semana Santa, né, da Paixão de Cristo, que é lindo. E você aí... também fez a Paixão de Cristo lá na Itaparica, não foi? Se não me engano? Você fez? Não, eu fiz a Paixão de Cristo aqui em Salvador, no Dique do Tororó. A direção foi do Carlos Petrovich. E ela também estava nesse... Yara estava nisso. Yara estava. Na segunda montagem, Yara estava. Ela não participou, acho que só da primeira. Mas Yara estava sim. Yara estava. A Paixão de Cristo lá no Dique do Tororó. Eu quero abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para Maurício, pode ficar à vontade. Alguém é fel... Não, por enquanto tem Duzinho falando aí que eu vou fazer o cenário da Semana Santa que ele dirige lá. Esse é outro compromisso também, que a gente ia fazer, a pandemia estourou e a gente acabou tendo que suspender tudo. Mas eu já tenho um compromisso com o Duzinho, certo? Que é outra pessoa, não sei se eu reconheço mais, vi umas fotos dele, o menino tá malhado, todo trabalhado na academia. E eu, ao contrário, né? Essa pandemia me deixou com a barba branca. Tá muito engraçado isso, né? Mas esse seu estilo me lembra de Ragnar, da série Vikings, né? Quando eu vi você assim, naquela foto que você me mandou, com esse corte de cabelo, estilo americano, com essa barba assim, tá parecendo um viking. Eu falei, Maurício, olha só, o cabelo e a barba, olha a diferença, a cor. Tá parecendo bem. Maurício, eu gostaria que, para finalizar nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse alguma mensagem, né? Pode ficar à vontade, fale o que vem na sua cabeça, do seu coração, né? Então, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo pode ficar à vontade. A mensagem é, gente, quem não toma vacina, vá tomar vacina, miséria. Que não é possível que a gente não tenha consciência. Tem gente que ainda não tem consciência, está achando que isso é uma brincadeira, não é brincadeira. Está afetando todo mundo. E vê se ano que vem a gente vai ter eleições novas. Gente, pensa direitinho. Esquece essa coisa de... Perceba o que é enganação, o que é fake news e o que é envolvimento, para não dar seu voto e não enfiar o seu voto como se estivesse colocando, em vez do seu voto numa urna, estivesse colocando numa latrina. Que se quer que o povo não entenda as coisas, que as pessoas não percebam o quanto estão roubando para a gente. Estão roubando nossas matas, estão roubando nossa água. Gente, ou a gente toma cuidado, ou a gente não vai adiantar, porque a gente não vai ter água para beber. Incêndio, a terra está tão seca que o incêndio está indo por tudo quanto é canto. Essa live é para falar do Museu Vivo na Cidade, mas se a gente não tomar conta, nem a gente vai ficar mais vivo. A gente precisa de água, a gente precisa de terra, a gente precisa de cultura e a gente precisa muito de educação.
Então, mesmo sem querer ser profetário, a gente acaba sendo profetário. E precisa da gente entender. O Museu Vivo está aí para a gente compreender um pouquinho da nossa história, compreender um pouquinho quem a gente é e tentar seguir um futuro melhor. Então, é isso. Um abraço forte para todo mundo. Vão tomar vacina e eu vou tomar uma cerveja. Sextou, né, como você falou. Maurício, então, assim, Obrigado, Anderson, pelo convite. Foi muito bom. A gente tem que marcar uma live dessa assim, para todo mundo, algumas pessoas. Eu acho que a live agora pode fazer com 4 pessoas, não pode? Pode, sim. Podemos então, bora marcar um dia desse, sem compromisso, sem divulgar, sem nada, com um vinhozinho do lado, para a gente contar histórias e bater um papo. Mesmo que depois a gente nem coloque isso no Instagram, mas que a gente possa bater um papo e dar risada. Me lembrar. Hoje eu me lembrei de umas histórias. Você tem uma mente aí de elefante. E tem coisas que a gente conversou que eu nem me lembrava mais. E eu acho para ele ficar anotando as coisas em casa. Ele se preparou para essa live. Eu não. Não, porque eu não me preparei para nada. Eu coleciono figuras de ação, né? Então, quando você falou que você confeccionava seus bonecos, eu até cheguei a falar com você, Maurício, você já pensou em customizar, né, bonecos e tal. Aí você falou, eu mesmo fazia os meus bonecos, tá, quando eu era criança. Aqui, isso aqui foi no último espetáculo, agora, no meio da pandemia, que eu dirigi. Um espetáculo chamado Ouricuri, que é um espetáculo com a temática ameríndia, né? Que a gente fala de uma festividade que tem muito a ver com o que eu estou falando, se conhecer, certo? Que é o Ouricuri, é uma palmeira, né? E essa palmeira é uma árvore que está envolvida num ritual indígena de uma etnia específica, e ele fala muito da gente buscar nossa ancestralidade, e através da nossa ancestralidade a gente se conhecer, se posicionar no mundo. Então não é muito diferente do que eu acabei de falar agora, não. Então é isso, né? O Museu Vivo, de certa maneira, também está assim, né? Proporcionando às pessoas uma oportunidade de conhecer um pouco da sua história. É uma grande luta, né? Mas estamos aí. Estamos sim. Então, meu amigo, foi um prazer ter você aqui, né? Então, também quero agradecer a todos que ficaram conosco nessa sexta-feira até agora, né? E eu quero lembrar que o próximo Museu Conversa vai ser quinta-feira. Então, nós teremos outros convidados. Inclusive, vou chamar a Yara Colino também, Maurício, para bater esse papo conosco, né? Vamos convidar também outras pessoas que passaram. Estou pensando também em chamar até Miguel Carvalho, né? Então, Miguel também vai ter muita história para contar. Ótimo. Só que ele é meio avesso, né? Não sei se você vai conseguir fazer com que ele apareça, porque ele não gosta muito de aparecer. Vou tentar. Yara também Yara eu já conhecia antes. Meu contato foi da escola e do Vila Velha também, que a gente é do mesmo. Eu sou da companhia do Teatro dos Novos, né? Yara também. Então fizemos lá 2 espetáculos juntos. Sonhos da Noite de Verão e Fausto Zero. Fora o contato dentro da universidade, né? Meu mestre. Ela foi então também isso, minha professora. Obrigado a você também. Yara foi sua professora? No Vila Velha, eu fiz o curso com ela. Sim, que ótimo. Minha diretora e minha professora, minha pró. Então, meu querido, assim, mais uma vez, obrigado mesmo, tá? Então a gente vai se falando e um grande abraço. Outro. Boa noite a todos. Boa noite a todos.